Claro, totalmente. Na verdade, esse aspecto que você está abordando, né, o bullying, especificamente nas crianças com transtorno do espectro do autismo, ele é um problema que ele tem algumas características muito particulares, né? Veja, quando a gente pensa numa criança autista, por vários fatores, elas são vítimas de bullying muito preferenciais, vamos dizer assim. É muito mais fácil você exercer bullying sobre uma criança com autismo do que sobre uma criança, por exemplo, com síndrome de Down ou que tem alguma outra deficiência visível. Por que isso? Porque as outras crianças daquela microcomunidade da escola, por exemplo, podem não perceber uma criança com autismo nível 1 como uma criança com deficiência. E isso passa a ser um enorme problema, um enorme empecilho, né? Porque aí, como eu já disse uma vez aqui, nessa live, nessa entrevista, as crianças passam a confundir o que é brincadeira de mau gosto com o que é bullying, na verdade. Então, e aí eu acho que se engaja um outro problema, que é a forma como as escolas, principalmente, lidam com a questão do bullying. É muito comum, quando você tem um caso grave, como a gente vê acontecer todas as semanas aqui, que a escola cria alguma estratégia que nós chamamos de estratégia focal. O que é a estratégia focal? Ela cria uma estratégia para resolver aquele problema propriamente dito. Isso não tem impacto nenhum. Quer dizer, você vai male temporariamente resolver o problema daquela criança, mas isso não resolve bullying na escola, né? Então, existem artigos interessantes, revisões, meta-análises escritas sobre isso, sobre como abordar o bullying, muitas vezes sob a perspectiva da análise do comportamento em ambientes escolar. Uma das características desse tipo de intervenção é que essas intervenções elas têm que ser intervenções generalizadas, ou seja, elas têm que envolver não só aquele indivíduo que sofreu bullying e o indivíduo que cometeu o bullying, né? Elas têm que envolver toda aquela microcomunidade na escola. Então ela tem que envolver os professores, ela tem que envolver todo o staff da escola, toda a diretoria, ela tem que envolver os alunos de todas as séries, ela tem que envolver os pais de todas as crianças. Isso passa a ter algum impacto e aumenta a nossa chance de diminuir o bullying. Quer dizer, é muito mais um processo de conscientização do que um processo de pontual de resolver aquele problema. Existe um artigo muito interessante que mostra que aproximadamente de um terço, a pouco mais do que isso, talvez isso chegue a quase 40% das crianças com autismo nível 1 são vítimas de bullying. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem bullying de várias formas, né? Você pode ter, por exemplo, um bullying cometido por uma operação verbal, por uma operação física. Às vezes não é nem físico nem verbal, ela é comportamental, quer dizer, a forma como os alunos lidam com a presença daquele aluno com autismo nível 1. Então, é muito importante que se crie estratégias dentro das escolas, mas principalmente estratégias preventivas, né? Quer dizer, é o velho ditado, não adianta fechar a porta depois que o ladrão já entrou. Então, a beleza da intervenção está em você prevenir que hajam problemas, né?